Olá, turma, pessoal da EJB, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam com saúde, estejam bem. Estamos aqui, professora Nájila Costa, para mais uma videoaula de linguagens, tá certo? Quero dizer para vocês que estou com saudades da turma, foi bom ter revisto alguns ontem. E que estamos aqui, na saúde, na paz, vamos assistir nossas videoaulas e automaticamente responder as atividades, ok? Antes de iniciar nossa aula, vamos mais uma vez, dar um joinha no nosso canal, no canal da escola, JAF Conecta, que vocês já conhecem. Lá estão postadas várias videoaulas minhas, de outros professores, e que vocês possam assistir, possam tirar as dúvidas. Na videoaula de hoje, como sempre, a gente sempre orienta os conteúdos trabalhados, tá certo? A gente divide esses conteúdos, sempre em 3 tópicos: gramática, literatura, e redação ou ortografia, é isso? E na nossa gramática de hoje, nós vamos trabalhar com palavras homônimas e parônimas. Vamos conhecer, identificar, dar o sentido, dessas palavras dentro da frase. Na literatura, vamos trabalhar, com a escola literária, o arcadismo. E na ortografia, vamos trabalhar com o uso dos porquês, Conteúdo que a gente precisa tirar dúvida, precisa usar de forma correta, ok? Na gramática, pessoal, nós vamos trabalhar com palavras homônimas e parônimas. Professora, o que é que significa? O que são palavras parônimas? O que são parônimos? Parônimos, pessoal, são palavras muito parecidas na escrita, quando são escritas lado a lado, na maioria das vezes só se troca uma letra. Mas a pequena mudança da letra, ela altera o significado, o sentido da palavra. Então, recapitulando, parônimos são aquelas palavras que, quando escrita, muda apenas uma letra, uma vogal, e que muda também, junto com essa letra, o sentido da palavra. Aí nós vamos ver aqui 3 exemplos dentre vários. Emigrante, quem deixa seu país para morar em outro país, eu moro no país chamado Brasil, vou para morar em outro país, eu vou ser um emigrante. E o imigrante, basicamente é o contrário. É quem sai do seu país de origem e vem para o nosso. No caso, eu vou para outro país, eu estou entrando em outro país, então eu sou um imigrante, ok? Temos também o preceder e o proceder, lembrando aí da mudança apenas da vogal. Preceder é o que vai acontecer, eu estou precedendo o que vai acontecer antes. E o proceder, com O, é ter como ponto de partida. A partir de hoje, pessoal, nós vamos proceder dessa forma. Então, a partir de hoje, nós vamos agir dessa forma. Nosso ponto de partida é dessa forma. Finalizando, nós temos a descrição com E e a descrição com I. Mudamos apenas a vogal E e I. Professor, o que é descrição com E? No sentido de descrever, de listar, de dar as características. Vamos descrever a nossa escola. Ela é branca, ela é grande, tem tantas lousas, tem tantas salas de aula. Descrever, eu estou descrevendo, eu estou listando, dando as características. E a descrição vem de discreto. Chamar pouca atenção. Aquilo que não está aparecendo, que não gosta de aparecer, Às vezes fulano é discreto, fulano é calado, fulano é na dele. E aí nós temos palavras homônimas. Nós vimos as parônimas, tá certo? Vamos ver as homônimas. São aquelas palavras iguais na pronúncia ou na escrita, mas com significados diferentes. E as homônimas, pessoal, são divididas em 3 tipos, em 3 categorias. Nós vamos iniciar pelas homônimas homófonas. São aquelas palavras que possuem o mesmo som, a mesma pronúncia, mas ao escrevê-lo nota a diferença. E essa diferença, que é trocada, como é no parônimos, as palavras parônimas, é apenas uma letra, mas muda também o sentido. E também dentro de vários exemplos eu trouxe 3 para vocês. Alto escrito com L, alto escrito com U.
Alto com ele, no sentido de altura. Pedro é mais alto que Paulo, então alto com ele. O alto com U é o sentido de cerimônia, o termo judicial. A gente vê muito, né? No alto dos processos não consta esta informação, né? Então, um termo judicial, ok? Seção, né? Também tem vários exemplos, mas a seção com cedilha é a parte de um todo. Quero apenas essa seção, né? Apenas essa parte desse todo. E a seção com 2 S's é um período dedicado a uma reunião ou assembleia. Vamos iniciar a nossa sessão com a leitura do livro tal, do capítulo tal. Então, vamos iniciar a nossa reunião com essa leitura. Vamos iniciar a nossa assembleia com essa leitura. Então, no sentido de assembleia ou reunião, sessão com 2 S's. Conselho com C e conselho com S. Professora, conselho com C? Sim, pessoal. O conselho com C é no sentido de divisão administrativa, né? Vamos dividir algo do administrativo, daquilo que manda. E o com S é ensinamento, sugestão ou recomendação. Lembrando, pessoal, uma velha frase que a gente escuta e sempre escutou dos nossos pais, né? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Então, esse conselho aí dado, ele é um ensinamento, é uma recomendação ou sugestão. Muito bem. Uma outra categoria dos homônimos são os homônimos homógrafos, né? São palavras homônimas homógrafas. São aquelas que apresentam sons diferentes, mas quando escritos são iguais. O som é diferente, mas escrito é igual. E aí o sentido também ele é diferente. E vai, professora, como é que eu vou ler? Como é que eu vou saber o sentido? Se o som vai ser diferente? Pelo seu timbre de voz. Ele vai ter um timbre aberto ou um timbre fechado. Nós temos aí, pessoal, sede e sede, né? Eu poderia ler sede e sede, vai depender do tom de voz. E nesse tom de voz já lhe identifica o sentido. Quando eu digo sede, pessoal, é um timbre fechado, fechado. Mas o que significa sede? Aí identifica rapidinho, é a vontade de beber água. Seu conselho é a falta da água, né? E o sede, com timbre aberto, é um lugar físico. Essa é a sede da nossa escola, essa é a sede do nosso time. É uma matriz, né, de uma organização. Então, quando você pronuncia, você já identifica o sentido, né, que a palavra carrega. Nós temos aí jogo, jogar, o jogo, né? Jogo e jogo. Ó, quando for um substantivo, vamos jogar, né? Aí é no sentido de jogo, né? E o timbre aberto do verbo, né? Vou jogar, eu jogo nesse time, né? O jogo e o jogo. Então aí nós temos a diferença que inicialmente parece confuso, mas quando você lê a oração você já consegue identificar o sentido. Gosto e gosto, né? O primeiro aí seria gosto, seria o sentido de sabor. Esse sabor é bom, esse gosto tá doce, é um gosto doce, é um gosto amargo. E gosto, com timbre aberto, é o verbo. Eu gosto dessa fruta, eu gosto de dançar, eu gosto de ir à missa, e assim por diante. Temos também, pessoal, os homônimos perfeitos, né? O que é homônimo perfeito? São idênticos tanto na escrita como na pronúncia. Eles são identificados o som no sentido, ó, cedo, né, que significa o quê? Antes do tempo ou da hora marcada. Você acorda muito cedo. Será para acordar às 7 horas? Acordei 6, acordei muito cedo. E o cedo aí, que é a mesma pronúncia e o mesmo escrito, é no sentido de verbo, né? O verbo ceder. Eu cedo às suas exigências. Olha aí, como é importante a gente ter esse conhecimento. Temos rio e o rio. Um rio, curso de água, né? O rio, aquele lugar com água, a gente gosta de tomar banho, é um rio. E um rio também tem o do verbo rir. Eu rio das suas piadas, tá certo? Olha aí como a gente identifica dentro da oração. Morro e morro, né? Morro aí é uma formação geográfica, é um monte, é uma subida. E o morro do verbo morrer. Eu morro de inveja, eu morro de fome, eu morro de rir. São vários exemplos do verbo morrer, ok?
Vamos para a nossa segunda parte da nossa aula, a nossa parte da literatura, né? A nossa escola literária de hoje é o arcadismo, tá certo? Lembrando que nós já vimos que as escolas literárias, elas se complementam, né? Existe uma era, existem datas que elas aconteceram, né? E uma vai dando continuidade à outra, elas não são totalmente diferentes. A gente vai estudando as limitações, o que não deu certo, e aí a escola literária seguinte vai tratar, né, dessa melhoria. Nós vamos falar hoje, pessoal, do arcadismo, né? E para que vocês entendam, o século XVIII ele foi marcado por transformações, por mudanças. Mudanças aonde? Na sociedade, na política e na cultura, tá certo, pessoal? Então, houve essa necessidade dessa mudança. E essas mudanças, elas foram imposicionadas pelos ideais do iluminismo. O que era o iluminismo? Né? Eles se propagaram por toda a Europa. Então, o iluminismo, a gente viu, né, que com base na razão, os filósofos iluministas, eles defendiam uma sociedade orientada pela justiça, pela liberdade, pela igualdade e pelos direitos, e a tolerância religiosa. E o que é que os iluministas criticavam? Os abusos da nobreza e do clero. Então, pessoal, a ascensão do iluminismo, que considerava o racionalismo e a ciência como o progresso, caracteriza de forma marcante esse período. Né? É o marco inicial do arcadismo. A independência dos Estados Unidos estava em processo e gerou abertura para outros movimentos da independência em toda a América, que no nosso caso, foi a independência do Brasil. Vamos falar do arcadismo no Brasil, certo? Professora, como é que estava o Brasil? Onde foi que ocorreu? Pessoal, olha, no Brasil, o arcadismo ele se manifestou em Minas Gerais. Né? Minas Gerais ele foi o centro econômico da colônia no século XVIII. Então, eles tiveram nessa época, né? O arcadismo teve vários representantes, dentre eles, né, os principais foram Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, que nós vamos falar dele, né, como já está aqui no nosso slide. Então, o arcadismo, mais uma vez, foi um movimento literário que se iniciou no século XVIII, como eu já disse, e ele teve várias obras, né, vários livros escritos. Que obras eram? Obras líricas, obras satíricas e obras épicas. Então, o livro Obras Poéticas foi o marco inicial do arcadismo brasileiro. Ele foi escrito por Cláudio Manuel da Costa em 1768. Então, são situações que a gente precisa entender e precisa praticar e conhecer. Né? Se você for fazer um concurso, se você for estudar para uma prova, para um vestibular, e tiver a pergunta, qual foi o marco inicial do arcadismo no Brasil? Aí você vai dizer, as obras poéticas, né? Escrito por Cláudio Manuel da Costa em 1768. Então, é algo simples da gente aprender. Lembrando também, pessoal, que os principais autores dessa fase estão presentes em Vila Rica. Né? Vila Rica atualmente é a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. O qual, né, eu tive o prazer de conhecer, fui em Ouro Preto, né? Conheci o museu, um pouco da história, né? Assim, é gratificante, ok? Temos aqui as principais características do arcadismo, né? Aquilo que identifica essa escola literária. Então, o primeiro ponto ele diz, possui características reformistas. Reformista vem de quê? De reformas, que eu falei antes. Essa transformação, essa reforma na sociedade, na política e na cultura. Se tem reforma, tem inovação. Então, inovou o quê? As artes, o ensino, o hábito e as ações do período, tá certo? Inovou também a organização econômica, liderada por pensamentos burgueses. Os poetas eram simples e considerados humildes. Poetas, pessoas da época da sociedade, conhecedora da situação, né? Vivenciavam no Brasil, sabiam das dificuldades dos problemas e, a partir daí, escreviam seus poemas. Buscou-se valores da natureza, sempre presente e importante na nossa vida, a natureza é indiscutível. Buscou-se a espontaneidade dos sentimentos, né? Você ser espontâneo, você ser puro, né? Que é o próximo ponto
a exaltação da pureza, né? Ser verdadeiro, mostrar seu sentimento. Buscou-se também a valorização da ingenuidade e da beleza, né? Esse eu considero um ponto também de destaque, pessoal, assim. A beleza hoje ela tem um padrão, para ser bonito tem que ser louro, tem que ser branco, tem que ser magro, né? Essa questão da estética. E essa ingenuidade da beleza, a beleza pura, a beleza ingênua. Temos principais autores, né, do arcadismo brasileiro, Tomás Antônio Gonzaga, como eu já falei antes. Ele foi autor clássico, né, do clássico Marília de Disseu e das Cartas Chilenas. Também tivemos Cláudio Manuel da Costa, poeta com grandes obras, né, e aí fica a sugestão desses autores para vocês pesquisarem mais obras e poderem ler e conhecer essas histórias. Brasílio da Gama, que escreveu o livro O Uruguai, e Santa Rita Durão, autora de Caramuru. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a parte principal, pessoal, também. A ortografia ela é importante na nossa vida, porque ela faz parte da nossa escrita. Quando a gente escreve de forma errada, que alguém lê o nosso texto, a gente pode ficar até desacreditado. A fulana escreve tão errado, então vamos escrever corretamente, até porque as palavras, ao serem pronunciadas, são mais fáceis. Ao ser escrita, mudam as regras. Então, o uso do porquê, ou o uso dos porquês, é um dos assuntos da nossa língua portuguesa que mais causa dúvidas entre os falantes, entre nós falantes da língua portuguesa. Por quê? Porque o emprego dos porquês, para que ele seja feito de forma correta, é essencial entender e distinguir, né, os 4 tipos que existem. E quando você vai falar, você vai só dizer porquê, você não vai dizer porquê, pessoal, esse porquê que eu estou falando é junto e sem acento, é separado e sem acento, não. Essa divisão, essa classificação, ela é feita na escrita. E aí nós temos os 4 tipos, né? O porquê, que é o primeiro que nós estamos, né, estudando, o junto e sem acento. Ele é usado aonde? Nas respostas para dar uma explicação. Ele dormiu cedo porque estava muito cansado, né? Então, está dando uma resposta. E na sua resposta você está explicando. Não é por que ele dormiu cedo. Você poderia só dizer, ele dormiu cedo. Aí alguém vai lhe perguntar, mas por que ele dormiu cedo? Porque ele estava muito cansado. Explicando e respondendo. Muito bem. O separado e sem acento, ele é usado sempre no início de uma pergunta indireta, né? A pergunta direta é quando eu tenho o sujeito, né, que é a pessoa que faz a ação, que tem, nós vamos dividir a oração em 2 partes, né? Que é o quê? O sujeito e o predicado, que é o sujeito e o que ele faz. Então, eu entendi aí, ó. Ele dormiu, sempre vem sujeito, verbo e predicado, né? Ele dormiu cedo. E por que ele dormiu cedo? A pergunta é indireta. A pergunta direta seria, ele dormiu cedo por quê? O porquê junto e com acento, onde é que ele é usado, professora? Sempre usado depois do artigo, que significa o motivo. Aí dá o exemplo, não entendi o porquê dele ter dormido cedo, não entendi o motivo dele ter dormido cedo, não entendi o motivo dele estar triste, o motivo dele estar alegre e assim por diante. O "or" sempre vai aparecer antes do porquê, no caso o porquê separado e com acento. O porquê junto e com acento, né? Agora o porquê separado e com acento é no final da pergunta. Toda pergunta que tiver o porquê no final, ele vai ser separado e com acento. Ele dormiu cedo por quê? Né, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a aula, tenham gostado, tirado as dúvidas. E eu sempre finalizo com uma frase de efeito, né? Essa frase, toda frase ela leva uma reflexão, e toda reflexão leva uma mudança de vida, uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento. Então eu deixo aqui vocês hoje, né, com a frase de Maria Clara. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então que nós possamos ser esses escolhidos e possamos ser capacitados por Deus. Um grande cheiro, beijo no coração, tudo de bom e até breve.